E aí eu comecei a orar, falei, não, eu vou orar e vou pedir a Deus um esposo, então, da maneira que eu sonho. E eu escrevia cartas para Deus, eu sempre gostei de escrever cartas. Eu escrevia cartas, eu escrevia orações. E um dia o Senhor falou que estava atendendo e que ia trazer de longe o meu esposo. Eu estava na igreja, num congresso, era um trabalho à tarde. Eu lembro perfeitamente que eu estava perto da janela da igreja olhando para o céu e chegou um vaso e falou assim, do jeitinho que você pediu, o Senhor vai mandar. E eu, oh glória, aleluia. Certeza já daquilo. Deus falou, estava falado. É tanto que quando eu tinha 15 anos, eu conheci o Roberto e nós começamos a namorar. E eu dizia pra ele, você sabia que eu vou casar, mas eu vou casar com um pastor? Ele, então nós não vamos casar. Eu falei, vamos. E o tempo foi passando e ele começou a falar de casamento comigo e eu dizia, mas eu vou casar com um pastor. E ele dizia não, e ele era muito tímido, quietinho, e ele quase não falava. Era crente, mas ele ia para a igreja, ele ficava bem quietinho. E eu, não, eu vou casar com um pastor. E ele ficava assim, e ele, quando ele me pediu em casamento, que nós noivamos, ele fez uma prova com Deus. Então, naquela prova, assim, Deus respondeu. E eu também fiz as minhas provas com Deus. Um dia, eu saí de casa pra mim numa campanha de oração, que a mulher era funcionária. E ela trabalhava até tarde da noite, saía cedo. Ela falou assim, eu quero uma campanha no horário do meu almoço. Então, era 1h da tarde. E nós fomos na casa dela. Eu era noiva e foi a minha mãe esse dia não foi. E eu saí de casa, fui andando e dizendo assim, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo assim como Gideão, fazendo aquelas provas com Deus. E ele também tinha feito na mesma semana uma prova com Deus, né? E ele ficava assim, não, é ela, eu vou casar com ela. E quando eu cheguei na campanha, uma irmã já chegou pra mim e falou assim, vem cá que eu preciso conversar com você, porque Deus manda eu falar assim, as mesmas palavras que eu tinha feito. Eu falei, agora pronto, agora eu caso. Agora eu caso, e Deus confirmou tudo. Então, quando nós casamos, que foi tudo muito rápido assim, e eu digo que até nisso Deus tinha um propósito. Até nisso, assim, Deus confirmava, Deus nos abençoava. E a partir do momento que eu casei com o Roberto, eu pude ver mais uma vez a bondade de Deus na minha vida, porque Deus me deu assim, exatamente o que eu pedia para Deus. E não só isso, assim, eu tenho pais maravilhosos, mas Deus me deu outra família também. Deus me deu outro pai, outra mãe, irmãos. Então, assim, eu fui vendo como eu fui agraciada por Deus, abençoada. E todos os dias eu agradeço a Deus pelo amor dele.